Ivan, eu acredito que a minha história de vida ela é um retrato da história de vida de muitos brasileiros, né? O povo brasileiro é um povo que passa por muitas dificuldades, por muitas lutas, e a minha história ela não foge da história da grande realidade, né? Eu nasci em São Paulo no ano de 1987, né? Os meus pais eles se encontraram, um encontro meio inusitado, e daquele encontro surgiu um namoro até que veio uma gravidez não planejada, né? Meus pais, depois de um tempo, eles chegaram a casar, mas se separaram, eu era muito novo ainda. E dessa separação começa uma vida um pouco disfuncional, né? Morei um tempo muito pouco com os meus pais, depois fui para o interior de Minas Gerais, morar com meus avós maternos, né? Quais assim, eu amo muito. Meu avô José Martins, minha avó Dona Eva. Passei uma temporada lá, depois vim morar aqui em Vaza Alegre. Em 1995 eu morei aqui, ainda criança. Passei uma temporada também com meu pai. Meu pai sempre muito rígido, né? Um reflexo da criação que ele teve. Passei um tempo com ele. Não conseguia engatar nos estudos, né? E depois eu retorno a Minas Gerais para morar com minha mãe. E aí com 10 anos eu começo de verdade a estudar. E fiz a primeira série com 10 anos de idade, né? Morando com a minha mãe, até que num certo tempo, né, ainda um pouco vítima de uma família disfuncional, tem momentos na vida que você precisa de um pai, tem momentos que precisa de uma mãe, e ainda um pouco vítima de tudo isso, com 15 anos, 13 para 14 anos, eu fui apreendido pela Polícia Militar e morei numa instituição chamada Pra Vida, Programa de Recuperação e Apoio à Vida. Passei 9 meses morando nessa instituição, até que o fórum da cidade de Rio Casca entrou em contato com meu pai e eu vim em 2003 morar em Vaza Alegre, né? Vim pela força da justiça. Inicialmente meu pai ele não queria, relutou um pouco, até porque ele já tinha feito a vida dele aqui, né? Tinha sua esposa, já tinha uma filha, então relutou no início, mas depois ele acabou cedendo, foi convencido, né, pela justiça, e eu vim morar com meu pai em 2003, né? Lembrando... Seu pai que infelizmente já faleceu, né? Isso, meu pai faleceu... Foi no ano passado? O ano passado, né? Dia 8 de setembro, meu pai veio a falecer. Mas o tempo que eu morei com minha mãe, eu sempre gosto de frisar isso, meu pai ele sempre pagou a pensão, sabe? Bem direitinho, ele tinha essa responsabilidade, esse compromisso. Então, todo o tempo que eu tive com minha mãe, o meu pai sempre teve esse zelo, essa responsabilidade que não é para muitos, sabe? Não, são para poucos, na realidade. Tinha sempre, que não era ajuda, realmente a pensão, isso é uma coisa que eu sempre gosto de frisar. E essa ida para minha mãe, morar com minha mãe foi importante, foi quando eu engajei realmente nos estudos. Com 10 anos fiz a primeira série e tive essa certa intercorrência num momento na minha vida, mas essa ida ela foi também muito importante. Em 2003 eu venho, né? Cheguei aqui na realidade faltando um dia para 2003 e aí começa toda a minha trajetória de vida aqui no município de Vaza Alegre, né? A maior parte da minha vida é aqui no município de Vaza Alegre, uma comunidade que me acolheu, que me abraçou. A Sociedade São Vicente de Paulo, sem dúvida, foi uma porta de entrada para a comunidade vazalegrense, porque quando eu cheguei aqui eu decidi que a questão desse se voltar para Deus, que eu comecei até esse se voltar para Deus lá dentro da Pra Vida, né, da instituição. Chegando aqui eu decidi dar continuidade a isso na minha vida. Me engajei na Sociedade São Vicente de Paulo e através da Sociedade São Vicente de Paulo aconteceu toda a transformação da minha vida, né? Esse se voltar para Deus foi a porta de entrada para que eu pudesse adentrar na sociedade vazalegrense, ter oportunidades de trabalho, de engajamento na sociedade. Então, eu sou muito grato, sempre digo isso, à Sociedade São Vicente de Paulo. É um grupo que eu faço parte há mais de 20 anos e que deu uma grande contribuição para a minha vida. Lá eu conheci grandes amigos, a minha esposa conheci dentro da Sociedade São Vicente de Paulo. Enfim, meu primeiro trabalho também teve a influência da SSVP. São muitos os momentos, os pontos da minha vida que tem a referência com a Sociedade São Vicente de Paulo.